Olá, galera. Boa noite, professora Osmarina. Sou professora de Ciências e Biologia. É mais uma grande satisfação estar aqui com vocês, podendo ajudar no processo disciplinar de vocês e construtivo da educação nesse momento de pandemia. Hoje nós vamos falar sobre a evolução dos seres vivos, mas antes de eu falar um pouquinho sobre a evolução dos seres vivos, eu quero comentar um pouquinho também sobre a origem, que eu acho muito interessante, tá? Algumas coisas a gente já viu na sala, outras não, então preste bem atenção, que a gente vai tentar fazer aqui o mais legal possível para que vocês possam acompanhar direitinho. Então, para essa aula, nós vamos ter a competência de compreender como originou a vida. Eu tenho certeza que vocês já fizeram a pergunta: de onde foi que nós surgimos? Como foi que a vida começou, né? Por que que eu sou diferente de um leão? Por que que eu sou diferente de fulano, ciclano? Por que que eu pareço com Rafael, se ele não é nada meu, né? Então, por aí vai. E as habilidades nós vamos descrever o ambiente primitivo, o mundo antes de surgir vida na Terra, como era o mundo antes. Então, nós, de competência e habilidade, nós vamos isso, e no final dessa aula, eu preciso que você tenha compreendido as transformações do mundo, né, através das moléculas, né, analisar as teorias da evolução, que a gente vai aprender daqui a pouco, no meio dessa aula, e conhecer a trajetória evolutiva dos seres vivos da forma que eu quero que vocês conheçam, para que vocês possam detonar qualquer atividade que eu passar aí para vocês. Então aí, respondam quem puder e quem quiser. Qual a origem de vida na Terra? Bota aí nos seus comentários aqui no YouTube. Então aqui de exemplo eu botei 4,5 bilhões de anos atrás, tem a Terra. E aqui eu coloquei uns bichinhos que eu achei legal, mas não tinha nenhuma foto da Júlia para colocar, nenhuma foto do Rafael, nem... Aí eu deixei esses aí mesmo, certo? Então bora lá, continuando. Vamos falar de abiogênese e biogênese. Nós já vimos isso aí na sala de aula. Eu já comentei com vocês que palavras que têm um A antes da palavra, ela significa negação. Então, em ciências, em biologia, tudo que tem um ar na frente de uma palavra é negação, né? Então, a biogênese é diferente de biogênese. Então, a gente vai ver aqui. A biogênese é o princípio da geração espontânea a partir da matéria bruta. Meu povo, lembra aquela receita de rato que eu falei para vocês? Lembra que a gente fazia ali uma mistura e parará e tinha uma força vital e que, puf, nascia um rato? Pois é. Os caras que acreditavam na biogênese, eles acreditavam fielmente que um sapo poderia nascer de um pântano, tá? Uma barata saía de dentro de uma parede, sei lá, algo assim. Só que é o seguinte, preste bem atenção, antes da gente começar mesmo aqui o processo aqui da biogênese, lembre-se, lá no século 17, 18, ninguém sabia do que a gente sabe hoje. Então, é a cabeça deles naquela época, tá? Então, não fica chacotando os caras aí, não, porque é a vida deles lá, na época que eles viviam lá. Calma aí, não é assim, não. E a biogênese é o quê? Presta atenção na biogênese. Um ser vivo só se origina de outro ser vivo já pré-existente. Então, se eu estou aqui sentada falando com vocês e para vocês, é porque eu tive alguém que me gerou e que é da minha mesma espécie, que é a minha mamãe, que está ali na sala assistindo o jornal, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala em origem da vida, a gente tem que falar em algumas correntes. Só para vocês entenderem aqui bem rapidinho, não vou me aprofundar muito aqui não. Mas eu lembro que vocês riram muito nessa aula, porque eu dei uns exemplos bem malucos, mas aqui eu vou ficar mais tranquila, porque, né, tem que ficar mais séria, professora. Você brinca demais. Então, aí, a primeira corrente, o que que é? A panspermia. Então, os caras que acreditavam que os primeiros seres vivos vieram lá do outro planeta, acreditam nessa corrente aí, panspermia. Gente, aí os caras acreditavam que as moléculas vieram através dos meteoritos, aí os estudiosos vão e dizem que não tinha condições, mesmo que elas viessem de
do espaço de outro planeta, quando a velocidade era muito grande, o impacto matava e tal, e não dava para nascer. Se bem que eu li uma reportagem agora recente, eu nem lembro direito como é, mas que acharam fósseis que tinham características de moléculas que dão origem à vida nesses meteoritos, certo? Mas não vamos entrar nesse mérito, tá? A segunda corrente é o criacionismo. E quando a gente vai falar disso, principalmente no ensino médio, em que os alunos têm a mente já mais formada, a gente sempre deixa bem claro que ninguém está aqui para julgar ninguém, nem para criticar a religião de ninguém, nem para dizer que a gente está certo ou está errado. Eu, por exemplo, eu acredito nessa corrente aqui que é o criacionismo, onde nós fomos criados por Deus. E perfeito, se você não acredita nisso, não adianta você ficar teimando comigo. É o que você precisa saber para você passar na minha prova, passar nas provas que vão vir aí pela frente para vocês, no Enem, no vestibular e mesmo no seu ensino médio. E na minha também, certo? E aí quando a gente é dessa corrente aqui do criacionismo, onde Deus é um ser divino e criou nós a sua imagem e a semelhança, a gente também tem que falar do fixismo, onde nada se muda, tudo é igual, imutável, certo? E aí tá, a gente deixa essas duas correntes e vamos falar aqui da biogênese e da abiogênese. Tem um cara, Francesco Redi, esse carinha aqui, ele fez um experimento para provar que a galera da abiogênese estava errados. O que ele fez? Ele pegou um pedaço de carne, colocou em 3 potes, o mesmo tamanho em 3 potes. Um ele deixou sem tampa, o outro ele tampou, aqui bem tampadinho mesmo. O outro ele colocou tipo uma gaze aqui. Por que ele colocou isso aqui? Porque muitos diziam, você tampa, você está tirando o princípio ativo da formação da espécie. E aí aqui, com esse paninho aqui, dava para passar o ar, né? Mas aqui ele percebeu que não. Aí depois de um tempo ele foi olhar, tinha larvas e tinha mosca nascendo, beleza, ok. Aqui nada aconteceu. E aqui tinha sim moscas e larvas, mas fora, não era daqui. Então, o Redi, ele meio que desbancou aí a biogênese, só que foi bem na época que descobriram o microscópio. Aí disseram, poxa, e aí? Existem seres bem microscópicos que você não vai poder provar aqui. Aí, coitado do Redi, né? Ficou aí desacreditado, tá? Então, vamos aqui. Tem 2 cientistas aqui, um é da abiogênese e o outro é da biogênese, o Needham e o Spallanzani. O que acontece? O Needham pegou um tubo, um vidro, colocou um caldo nutritivo ali, esquentou, deixou esfriar e deixou alguns dias. E aí o que o Needham fez? Foi lá e mostrou, tá vendo aqui, ó, cheio de micro-organismo e tal, nasce sim da matéria bruta, né, digamos assim, tá? E aí o Spallanzani pegou, cara, pelo amor de Deus, eu vou ter que te falar quantas vezes. Aí foi lá, pegou o mesmo experimento dele, fez praticamente como ele, só que ele colocou mais tempo de fervura, né, aqueceu por mais tempo, até matar todos os indivíduos que tivesse ali dentro. Deixou um tempão lá, 5, 7 dias parado, né? Só que ele também fechou os frascos, tá? Fechou lá, rolhou bem para que não entrasse vento, né? Nenhum ar ali, porque ele dizia que o princípio ativo era o ar, né? E aí, quando ele foi olhar depois, do mesmo tempo de Needham, ele viu que não tinha nenhum corpo a olho nu, não tinha, né? Então ficou essa briga, essa confusão toda. Aí chegou um cara para acabar logo com isso e para a comunidade científica ficar logo feliz com tudo isso. Chegou o Louis Pasteur. Gente, vocês não podem esquecer o nome desse cara, Louis Pasteur. Nenhum desses que eu falei, o Redi,
Francesco Ruedi ou Red, vocês vão achar de várias formas. O importante é a escrita, tá? Unida, Spallanzani e Luiz Pasteur, tá? Então, o que Pasteur fez? Ele pegou um tubo, certo? Em fervura, ele esticou a boca desse tubo e fez uma curva que ficou conhecida como curva pescoço de cisne. Porque olha o raciocínio dele. Ele colocou um caldo altamente nutritivo que ia desde o suco de beterraba, urina, água até levedura de cerveja, tá? Ele colocou esse caldo para ferver até ficar bem esterilizado, certo? E aí deixou o caldo quietinho ali no canto dele. Qual foi o pensamento de Pasteur? Olha, quando você está com uma chaleira, uma panela na sua casa com água, que ela começa a ferver, a borbulhar, sobe aquela fumaça, né? A ebulição ali, né? O que acontece? Aqui também ia acontecer a mesma coisa. Então, ele percebeu que esse vapor d'água ia sair pelo tubo, tá? Ia ficar aqui na metade desse tubo, né? Esperando aqui um tempo. E o tal do princípio ativo, que eles tanto falavam que era o ar, ia entrar, que ele não tampou nada, só que aqui ele ia ser impedido de passar para cá, certo? Então, o que ele fez? Então, ele deixou lá por um bom tempo e percebeu que não tinha nenhum micro-organismo. Depois, ele, quebrou o pescoço do cisne, e aí sim, depois de um tempo, foram olhar e tinha sim os micro-organismos. E aí foi aquele negócio, aquela comunidade científica toda feliz com a descoberta, aí já estava aquela briga, eu que estava do lado de lá, vim para o lado de cá, beleza, ficou show. Mas em um congresso onde Pasteur foi apresentar seu experimento, alguém perguntou, mas e aí, de onde surgiu o primeiro ser vivo? E o coitado do Pasteur não soube explicar. E então, aqui encerra-se uma primeira fase desses nossos estudos da biogênese e da biogênese, certo? E aí vocês vão ver agora comigo como era a Terra primitiva. Como foi que surgiu o primeiro ser vivo que o Pasteur não soube explicar? Então, entra na história Oparin e Haldane, dois estudiosos em que eles conversaram e disseram, cara, como é, né, que surgiu, e foram pesquisar, foram para o laboratório, cada um pesquisando suas situações, seus laboratórios, e eles viram que tinha muito metano, que tinha muita amônia, que tinha vapor de água e tinha hidrogênio. Eram as moléculas simples que tinha na Terra primitiva, por isso que ela tinha um odor horrível, né, por conta desse gás metano e amônia, que realmente eles são bem fortes, o cheiro, né? Cheiro não, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? A Terra tinha muitas larvas, muito calor dos vulcões, tinha muita erupção, tinha muito trovoadas, né? Descargas elétricas constantes, e começou a chover. Gente, mas isso aqui não aconteceu de uma hora para outra, não. Foram anos e anos acontecendo isso, tá? Então, começou esse ciclo todo, e aí mais lá para frente os mares foram se formando, as chuvas foram acontecendo, a terra foi resfriando, houve o vapor d'água subindo, né? Os gases começaram a encontrar, a se quebrar e a encontrar outras moléculas separadas aí no espaço, né? E aí as moléculas que eram simples começaram a se encontrar com outras, encontrou uma positiva aqui, uma negativa ali, se juntaram, formaram uma molécula orgânica maior, o que resultou em algo diferente do que se tinha até agora, né? Então, o que ocorreu? Quando a gente fala em Terra primitiva, a gente sempre fala em coacervados. Esses coacervados passam a ser considerados os primeiros seres vivos da Terra há cerca de 1 milhão de anos. Então, 2,5 bilhões de anos a Terra existe. Vida aqui 1 milhão de anos.
né? Segundo aqui essa teoria, né? Então é o seguinte, se é que a gente pode chamar de ser vivo, né? O coacervado é o primeiro ser, é o que a gente tem como um princípio para estudar os seres vivos, né? É o mais simples, tá? Então, o que ocorre? Bora lá. Aqui, nessa imagem aqui, tudo eu já expliquei para vocês, mas vocês estão vendo aqui, ó, as moléculas circulando aqui no ar, as descargas elétricas, os vulcões acontecendo, e aí foi se criando um marzinho, ó. A água começou a aparecer mais. Essas moléculas que eram simples, que estavam se circulando aqui pela Terra, começaram a se juntar e formar moléculas maiores, certo? E aí o que ocorre? A hipótese heterotrófica e a autotrófica. A gente tem que falar disso porque todo ser que possui vida, ele tem que se alimentar. Ou ele mesmo produzindo seu alimento, ou ele pegando do ambiente. Então, a hipótese autotrófica é aquela onde propõe que o primeiro ser vivo foi capaz de sintetizar seu próprio alimento. E a gente vai ver já já como foi. E a hipótese heterotrófica prevê que os primeiros organismos se nutriam de material orgânico já pronto que retirava do seu meio. Eu sei que vocês já sabem, já estão no 9º ano, já sabem da definição de autotrófico e de heterotrófico. Mas assim, eu coloquei isso aqui para a gente entender aqui essa linha de raciocínio. Olha só, a hipótese heterotrófica, né? Qual é a sua fonte? A sua fonte de glicose eram os coacervados, né? Que, entre aspas, são os primeiros seres vivos, né? Eles se alimentavam como? Por fermentação. E você sabe, se ele faz uma fermentação, ele vai produzir o quê? Um outro gás, né? Que daqui a pouco eu vou falar. Então, aqui, ó, o primeiro organismo, ele é um heterotrófico, porque ele não fabricava seu alimento, ele pegava um fermentado, tá? E aí ele eliminava na atmosfera muito CO2, tá? E aí esses seres, os coacervados que estavam ali vivendo, começaram não digo brigar, mas assim, o alimento ficou pouco para eles todos, né? Então tinha muito CO2 e aí nada de fermentador. Então surge um primeiro ser que era um autótrofo sem oxigênio. Então ele era fotossintetizante, mas sem oxigênio, né? Ele era anaeróbio, certo? Continuando, o que acontece? Aumenta o nível de CO2 na atmosfera. E isso foi um problema. Por que aumentou esse nível de CO2? Porque vejam aqui, gente, apareceu um ser que é fotossintetizante. Então, o resultado da fotossíntese é o oxigênio, o O2. As árvorezinhas que faz o seu próprio alimento, ela não pega o CO2 da atmosfera, o raio do sol, a água, faz o alimento dela e devolve para a gente o oxigênio? Pois é, a fotossíntese é isso, né? Libera oxigênio no ambiente. O que ocorre aqui? Só que para essa terra, do jeito que ela estava, do jeito que ela era, o oxigênio se tornou um gás muito tóxico. Então foi um evento que a gente pode dizer que foi a primeira extinção do mundo. Então todos os seres que viviam ali morreram porque não conseguiram se adaptar ao oxigênio, né? E aí o oxigênio foi se juntando com outra molécula de oxigênio e formou a camada de ozônio, né? Que até então não se tinha. E a molécula de ozônio é o O3, tá? Então surge aí a respiração, né? O oxigênio que estava ali, né? Começou os seres a pegar esse oxigênio e a produzir a glicose, que é as moléculas energéticas, né? Então formou aí os primeiros organismos aeróbios, o que usam o oxigênio, tá bom? A membrana desses primeiros seres eram lipoproteicas e os coacervados eram procariontes, ou seja, não tinha a sua célula bem organizadazinha, tá bom? Então aqui, ó, eu vou mostrar aqui só para vocês aqui uma hipótese autotrófica. Aqui, gente, é o fundo do mar,
onde possivelmente ocorreu uma quimiossíntese, né? Porque o fundo do mar não tem luz, né? Não dá para fazer uma fotossíntese, mas dá para fazer uma quimiossíntese. Então, a hipótese heterotrófica versus a hipótese autotrófica. Teve primeiro a fermentação, né, anaeróbica, depois teve a fotossíntese, autótrofos anaeróbica e a respiração aeróbica, certo? E na hipótese autotrófica, quimiossíntese, primeiro quimiossíntese, lembre-se que não existia fotossíntese, era quimiossíntese, depois foram usando muita fermentação, né, até que ficou escasso e apareceu o primeiro ser fotossintetizante, tá? E eles começaram a respirar os aeróbios, respirar o oxigênio, ok? Então, para provar isso daí, chega o Miller, esse estudioso aqui, numa data não tão distante, ele pegou tudo isso que nós estudamos e que eu contei agora aqui para vocês, e foi pro laboratório dele e foi ver se realmente essa historinha que eu contei todinha aqui para vocês é verdade. Então ele pegou e criou essa vidraça em laboratório, tá? Colocou todos os gases, fez as descargas elétricas, fez uma circulação de água, fez o aquecimento da água e bem aqui, ó, ele encontrou o resultado da experiência dele, desse experimento, quando ele pegou essa parte aqui, que representa aqui o conjunto. Ele pegou e ele foi olhar no microscópio, ele viu que tinha muito aminoácido, né? Os aminoácidos, gente, são moléculas pequenininhas que a gente viu bem aqui, né? Quando essas moléculas de gases vão se desmanchando e se encontrando com outras, tá? Vamos supor que fosse esses pontinhos aqui que estão, esses quadradinhos, losangos, que estão aqui se juntando, como se fosse aquele brinquedo Lego, né? Se montando e formando uma molécula maior, orgânica, certo? Então, Miller comprovou que realmente essa história de Euparin e Rodoni era verdadeiro. Compreendido? Muito bem. A partir daqui a gente vai estudar evolução, certo? Então, aqui na evolução, se você quiser assistir de 2 etapas, se o vídeo tiver ficado muito grande e tal, aqui de fato vai começar a evolução, certo? Então, quando a gente vai estudar evolução, a gente tem que ter na cabeça que é a teoria que é possível explicar como os seres vivos se transformaram e também se adaptaram nos ambientes, né, até hoje, né, de onde eles viveram, de onde eles saíram e de onde nós estamos até hoje, né, e para isso eles usaram mecanismo, a própria evolução das espécies, né, método de estudo e a história dos seres vivos. Na evolução, a gente tem que falar, quando a gente estuda evolução, a gente tem que fixar na cabeça da gente Lamarck e Darwin, certo? Então, aqui vocês estão vendo Lamarck, né, o Conde de Lamarck, o Jean-Baptiste Antoine de Monnet, Cavaleiro de Lamarck, tá? Ele foi... Professora, mas você me falou, eu já ouvi falar que o Lamarck ele não acertou, não, ele errou, ele fez tudo errado. Pois é, gente, mas o Lamarck, ele é um dos pioneiros no estudo da evolução e mesmo ele tendo errado, se não fosse por ele, a gente nem conhecia, talvez sim, talvez não, né? Mas da forma que a gente conhece hoje. Ele deu uma grande ajuda, um significado incrível para o estudo da evolução na vida, né? Bom, nós temos os seres vivos e esses seres vivos são diversos, tanto os animais quanto vegetais, imagina aí. E aí, lá no século XVIII, XVII, XVIII, por aí, teve um naturalista que ele começou a separar os seres vivos, classificar os seres vivos, tá? E aí ele criou aí o primeiro sistema de classificação de seres vivos, certo?
Mas a gente não vai estudar classificação de seres vivos agora. Já tô até confundindo aqui. É porque eu quero explicar tudo para vocês e dar um nó na cabeça. Mas vamos voltar aqui para a evolução. O Lamarck, tá? Ele tem leis. Qual era o princípio dele? O que ele dizia? Ele tinha duas leis fundamentais. Era a lei do uso e do desuso dos órgãos, né? E a lei da herança dos caracteres adquiridos. Também aqui para vocês, certo? Uso e desuso, herança dos caracteres adquiridos, certo? Deu até uma gracinha na aula, eu lembro, né? Quando a gente fala de Lamarck, sempre vem a figura icônica das girafas, como se tivesse sido ele que tivesse usado isso aí. Mas isso aí é mais pedagógico para a gente compreender melhor. Mas nós vamos usar ela porque ela sempre cai em questões, tá? Esse exemplozinho das girafas. Lembrando, gente, que uma modificação no nosso corpo, tá? Ou numa planta, ou num ser qualquer, ela só pode ocorrer nos nossos genes, tá? Que seria já uma mutação, né? E ela pode até ser transmitida de uma geração para uma outra seguinte, né? Mas teria que ser dos genes que estivessem nas células germinativas. Na somática não, nas do corpo não, só se fosse na dos gametas, né, no caso. Tá? Mas vamos voltar aqui para Lamarck. Lamarck, ó. Lamarck dizia assim: se eu usar o pescoço da girafa, ela vai desenvolver o pescoço dela e vai viver mais, certo? Digamos que aquelas que desenvolvessem seu pescoço, ia crescer o pescoço, ó, antes elas tinham um pescoço pequeno, aí as árvores muito altas, elas começaram a esticar o pescoço, começaram a comer, e então pela lei do uso e desuso, essas girafas começavam a reproduzir, e essa característica ia passando de uma geração para outra, e houve a evolução da espécie dessa girafa. Isso dizia Lamarck. Aí você vem e conhece o Charles Darwin, que eu adoro esse cara, Charles Darwin. Quando você pensar em Charles Darwin, você tem que pensar em seleção natural. Sobrevivem os que melhor se adaptam ao meio. Os indivíduos mais aptos transmitem essas características à sua descendência. Correto, gente? Aqueles que têm mais oportunidade para sobreviver vão passar para frente, vão procriar e vão dar essa herança à sua prole, né? Os que não tiverem, infelizmente, não vão ter isso. Charles Darwin, ele falou o seguinte no seu conceito de seleção natural: a essa preservação de variação favoráveis e rejeição de variação prejudiciais, eu chamo de seleção natural. De novo aqui eu vou botar essa situação hipotética das girafinhas. Você vê que nesse quadrinho aqui do meio tem uma mortinha aqui, ó, só os ossos já branquinhos. Ixi. É o seguinte: as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoço de comprimento variável. As variações eram hereditárias. A competição por alimento, óbvio, e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoços longos, uma vez que estes conseguiam alimentar-se melhor do que as girafas de pescoço curto. Então, o que a gente entende até agora é que quem tinha o pescoço maior aí conseguiam se dar bem e namoravam, procriavam e passavam essa característica aos seus filhotes. Finalmente, apenas girafas de pescoço longo sobreviviam à competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução. Beleza, gente? Então, darwinismo. Darwin elaborou o conceito de seleção natural, que foi esse que eu acabei de falar para vocês, né? Todas as espécies, incluindo os homens, o ser humano,
tem um ancestral em comum. Eu, essa professora que vos fala aqui, professora Osmarina Aragão, que está sentada aqui gravando esse vídeo aula para vocês, só estou aqui porque eu tenho um ancestral comum. No caso aqui, eu tenho minha mãe que está sentada ali na sala assistindo o jornal. Mas assim, quando perguntaram a Darwin, ele não soube explicar as origens das variações. As origens das variações. Então, o que aconteceu? Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essa foto de Darwin aí, meio que homem, meio que macaco, porque existe aquela história de que todo mundo tem um ancestral comum e que a gente tem, a gente veio lá dos macacos, né? Nós temos um ancestral comum com os macacos, são os macacos, né? Só que a ciência já descartou essa teoria aí, né? Os trabalhos de Lamarck foram fundamentais para o desenvolvimento da teoria de Darwin. Claro, por que eu botei o Wallace aí também? Porque o Wallace, o Darwin já era muito famoso lá na época, já era um estudioso reconhecido, né? Até pela viagem que ele fez como biólogo da caravela Beagle, que rodou aí no mundo inteiro pesquisando, até aqui no Brasil ele veio. E o que aconteceu? O Wallace também estava estudando evolução na casa dele e levou para o Darwin dar uma olhadinha nos estudos. E aí Darwin percebeu que ele estava estudando realmente bem parecido com eles, certo? Então vamos ver aqui. Além da teoria de Darwin e de Lamarck, nós temos o neodarwinismo, que é a teoria do século XX, tá? Que é depois de Darwin, tá? Ele baseia-se em 4 processos. Mutação, aí quando se fala mutação, você já entende de DNA, né? Recombinação gênica, né? Oleogênicos, genes. Isolamento geográfico é quando há uma barreira ali para os indivíduos. E o isolamento reprodutivo, que também pode ser um tipo de barreira de reprodução. Só que esses 4 processos aí vocês vão deixar para estudar em um outro momento, não é a hora de vocês estudarem isso. Eu só trouxe para vocês terem noção de que depois de Darwin e Lamarck, que eu acho que no livro de vocês só tem eles dois mesmo, ainda tem esse outro estudo, que se não for agora que a gente for estudar, vai ser só lá no ensino médio. Então, para finalizar aqui, vamos aqui a esse percurso que o Darwin fez nessa caravela aí chamada Beagle, tá? Olhem só como ele passou aqui pelo Brasil, né? Salvador, Recife, Rio de Janeiro, e foi aqui na ilha de Galápagos, tá? Foi para Argentina também, e foi nessa ilha que ele encontrou essa espécie de pássaro chamado tentrilhões. Então ele estudou 13 tipos, 13 espécies de tentrilhões, tá? Ele conseguia perceber que era o mesmo, mas a modificação era o bico. Por quê? Por conta do local onde eles estavam, né? Um estava numa ilha, o outro estava em outro, o outro estava em outro. Aí depende muito do solo e principalmente do tipo de alimentação. Por que ele constatou que era o tipo de alimentação? Porque se você olhar aqui nessa imagem, você percebe que os bicos são diferentes. E cada bico servia e foram se adaptando ao ambiente, foram selecionando aqueles que se adaptavam mais, e essa característica era passada para os seus descendentes. Então, um tinha um bico maior, porque ele podia cortar uma semente grande e dura, né? Outro só podia cortar semente pequenas, né? Outros subiam na árvore e furavam uma fruta, né? Outro só comia no chão, era pequeno. Outros só comiam insetos, né? Ramo de flor e assim por diante, certo? Então, pessoal, falando de evolução, o que é isso aqui que eu tenho para falar para vocês, né? O problema aí do Darwin foi que ele não soube explicar a origem da transmissão das variações,
as mutações, ele não conhecia DNA, não conhecia as leis de Mendel, né? Então, na época, não se sabe o que nós sabemos hoje, né? Então, hoje dá pra gente explicar bem legalzinho, né? Estudando genética, que vocês viram no capítulo passado, mas de uma forma muito simples, muito comum. Vocês vão ter tempo para estudar depois de uma forma mais abrangente, vão entender melhor, tá? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se a aula ficou muito grande, faça como eu digo, estudem em 2 partes, pegue o exercício do livro e refaça. Ah, professora, mas eu já fiz, eu sei. Mas agora você tem muito material, agora tem essa videoaula e você vai tentar responder agora sem estar pesquisando. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir explorar um pouquinho mais. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.